Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Continuando a sua carta aos Filipenses, São Paulo diz, chorando, que há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, mas eles não devem ser imitados pelos filipenses. Pelo contrário, os filipenses devem imitar o apóstolo e devem observar os que vivem de acordo com o exemplo que ele próprio dá. Aqueles que vivem pensando nas coisas terrenas têm por fim a perdição. Nós, porém, somos cidadãos do céu e de lá esperamos o nosso Salvador, que vai glorificar o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. E como São Paulo ama muito a comunidade de Filipos, diz: meus irmãos, a quem quero bem, dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, continuai firmes no Senhor, ó amados, que nós não nos afastemos da cruz de Cristo, nem da esperança da ressurreição. O Evangelho apresenta hoje a parábola do administrador desonesto. Ele havia sido denunciado por esbanjar os bens do seu senhor. Esta tinha sido a sua desonestidade. O senhor iria despedi-lo. Então ele pensou: o que eu vou fazer para que alguém me receba depois que eu for mandado para a rua? E ele teve uma ideia boa e honesta. Ele deixou de explorar os devedores do patrão. Um devedor devia 50 barris de óleo, mas ele iria cobrar 100, ia ficar com a diferença. Um outro devia 80 medidas de trigo, mas ele ia cobrar 100, ia ficar com a diferença. Quando ele mandou que os devedores escrevessem na conta o valor exato e não o valor aumentado, ele conseguiu duas coisas: ganhar a estima dos devedores, que agora não precisavam pagar juros, que iriam ficar com o administrador, e ganhou também a simpatia do patrão, porque o patrão viu que ele estava renunciando a um lucro que era usurário. Portanto, aquilo que o patrão elogiou não foi a desonestidade dele, que tinha sido inicial, que tinha motivado a sua demissão. Aquilo que o patrão elogiou foi a renúncia a este lucro que ele fazia com o dinheiro do patrão. Esta era uma prática tolerada na Palestina. Os administradores faziam empréstimos com os bens do patrão e cobravam a mais para embolsar a diferença. Ele renunciou a este a mais. Como é fácil agradar a Deus e também aos homens. Deixar de explorar agrada aos homens e agrada a Deus. Ser simples, desapegado às coisas, agrada aos homens e agrada também a Deus. Ser humilde. A humildade agrada a Deus e aos homens. São coisas boas e também proveitosas, porque quando os homens se sentem agradados por nós, eles rezam por nós. Eles se tornam nossos intercessores. Esta é uma das parábolas que São Lucas reúne neste capítulo sobre o bom uso do dinheiro. E ele diz que os filhos deste século são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Os filhos da luz não devem deixar de ser da luz, portanto, nada de desonestidade, nada de mentiras, mas devem ser hábeis na hora de praticar o bem. Esta habilidade nada tem de desonestidade. É possível ser bom e ser esperto ao mesmo tempo. E Jesus está elogiando isto e nos convidando a usar de tal esperteza. Que Maria Santíssima, Virgem Prudentíssima, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa